Capítulo 2. Das situações institucionais da Polícia Militar. Artigo 16. Os policiais militares encontram-se organizados em carreira, em uma das seguintes situações institucionais. Inciso 1. Na ativa. Alínea A. Os de carreira. Alínea C. Os praças especiais. Alínea D. Os agregados. Alínea I. Os excedentes. Alínea F. Os ausentes e desertores. Alínea G. Os desaparecidos e extraviados. Inciso 2. Na inatividade. Alínea A. Os da reserva remunerada. Alínea B. Os reformados. Inciso 3. Os da reserva não remunerada. Artigo 17. O policial militar de carreira é aquele que se encontra no desempenho do serviço policial militar a partir da conclusão com aproveitamento do respectivo curso de formação. Artigo 18. O policial militar da reserva remunerada, por conveniência da administração, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, poderá ser convocado, por ato do governador do Estado para o exercício das funções a serem estabelecidas em regulamento. Parágrafo 1º. O policial militar convocado nos termos deste artigo permanece na condição de inativo, fazendo jus a uma indenização a ser fixada em regulamento, enquanto perdurar a convocação. Parágrafo 2º. Sobre a indenização de que trata o parágrafo 1º deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. Parágrafo 3º. Fica vedado o recebimento, por parte dos convocados, de qualquer acréscimo remuneratório durante o período da convocação. Parágrafo 4º. A indenização de que trata o parágrafo 1º deste artigo tem caráter transitório, devida apenas durante o período de convocação, não constitui base de cálculo para qualquer vantagem, inclusive as decorrentes de tempo de serviço, e não é passível de incorporação aos proventos. Parágrafo 5º. A convocação de que trata este artigo possui caráter excepcional e terá duração de até 24 meses, admitida uma única prorrogação por igual período, vedado o exercício de cargo ou função de comando, direção e chefia. Parágrafo 6º. Não implicará em convocação a nomeação para cargo em comissão. Parágrafo 7º. O policial militar convocado deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1º. Ter sido transferido para a reserva remunerada nos termos da lei. Inciso 2º. Ter aptidão física e mental para o exercício da atividade, comprovada por inspeção de saúde, renovada anualmente. Inciso 3º. Não se encontrar em exercício de cargo, de função ou de emprego público no âmbito do Estado da Bahia, da União, de outros estados e de municípios. Inciso 4º. Não estar respondendo a inquérito policial, processo disciplinar ou processo criminal. Parágrafo 8º. Sempre que a demanda exceder a oferta de vagas para convocação, o policial militar será selecionado atendendo aos seguintes critérios, por ordem de preferência. Inciso 1º. Menor tempo de inatividade. Inciso 2º. Menor idade. Inciso 3º. Residência na área territorial de responsabilidade do órgão, ou da entidade onde exercerá suas atividades. Inciso 4º. Melhor comportamento quando da passagem para a inatividade. Parágrafo 9º. A dispensa antes do término do prazo fixado para a convocação poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Por requerimento do policial militar convocado. Inciso 2º. Pelo não atendimento dos requisitos previstos no parágrafo 7º deste artigo.
Inciso 3º. Por ato do governador, mediante solicitação fundamentada do comandante-geral, para garantia da hierarquia e disciplina. Inciso 4º. Pelo alcance da idade limite prevista para reforma exemplo ofício. Inciso 5º. Quando cessada a necessidade do serviço. Parágrafo 10. O policial militar convocado, além da indenização prevista no parágrafo 1º deste artigo, também fará jus. Inciso 1º. Ao uso do uniforme e equipamentos. Inciso 2º. A diárias de viagem e transporte, nos termos da legislação vigente. Inciso 3º. Ao auxílio transporte e auxílio alimentação, nos termos da legislação vigente. Inciso 4º. Há 30 dias de descanso após 12 meses de exercício, não sendo devido o pagamento da indenização, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo no período. Parágrafo 11. Durante o período da convocação, ficam os policiais militares sujeitos às normas administrativas e de serviço em vigor nos órgãos em que atuarem, e às normas de hierarquia e disciplina da corporação. Parágrafo 12. O número de convocados nos termos deste artigo não poderá ultrapassar o equivalente a 25% do efetivo da corporação. Parágrafo 13. O policial militar convocado poderá ser designado para atuar nos poderes judiciário e legislativo, no Ministério Público, na Defensoria Pública do Estado, no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas dos Municípios, bem como nos órgãos federais e de outros estados e municípios, mediante celebração de convênio do qual não resulte ônus para o Poder Executivo. Artigo 19. Os praças especiais são os aspirantes a oficial, alunos dos diversos cursos de formação. Artigo 20. Integram a categoria dos praças especiais. Inciso 1º. Os aspirantes a oficial. Inciso 2º. Os alunos do curso de formação de oficiais do quadro de oficiais policiais militares. Inciso 3º. Os alunos do curso de formação de oficiais do quadro complementar. Inciso 4º. Os alunos do curso de formação oficiais auxiliares. Inciso 5º. Os alunos do curso de formação de sargentos. Inciso 6º. Os alunos do curso de formação de soldados. Parágrafo 1º. Equiparam-se aos alunos do curso de formação de oficiais do quadro de oficiais policiais militares, os alunos do curso de formação de oficiais do quadro de oficiais bombeiros militares realizados na Polícia Militar da Bahia, ou em outras instituições militares. Parágrafo 2º. Durante o período de realização do curso profissionalizante, os alunos oficiais receberão, a título de bolsa de estudo, o equivalente a 30% do primeiro ano, 35% do segundo ano e 40% do terceiro ano, da remuneração do posto de primeiro-tenente. Parágrafo 3º. Na hipótese de ser policial militar de carreira, o aluno poderá optar pela percepção da bolsa de estudo, de que trata o parágrafo anterior, ou pela remuneração do seu posto ou graduação, acrescida das vantagens pessoais. Artigo 21. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro, nela permanecendo sem número. Artigo 22. O policial militar será agregado e considerado, para todos os efeitos legais, como em serviço ativo, quando: Inciso 1º. Nomeado para cargo policial militar, ou considerado de natureza policial militar, estabelecido em lei, não previsto no quadro de organização da Polícia Militar. Inciso 2º. Estiver aguardando sua transferência, a pedido ou exemplo ofício, para reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivarem. Parágrafo 1º.
A agregação do policial militar, no caso do inciso 1º, é contada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à Polícia Militar, ou a transferência exemplo ofício para a reserva remunerada. Parágrafo 2º. A agregação do policial militar, no caso do inciso 2º deste artigo, é contada a partir da data indicada no ato que a torna pública. Artigo 23. O policial militar será agregado quando for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: inciso 1º, ter sido julgado incapacitado, temporariamente, para o serviço policial militar, e submetido a gozo de licença para tratamento de saúde própria, a pedido ou exemplo ofício, ou por motivo de acidente. Inciso 2º. Ter ultrapassado 12 meses em licença para tratamento de saúde própria. Inciso 3º. Ter entrado em gozo de licença, para tratar de interesse particular, ou para acompanhar cônjuge ou companheiro. Inciso 4º. Ter ultrapassado 6 meses contínuos em gozo de licença, para tratar de saúde de pessoa da família. Inciso 5º. Ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma. Inciso 6º. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Inciso 7º. Ter se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Inciso 8º. Ter, como desertor, se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Inciso 9º. Se ver processar administrativamente, ou através de processo judicial, após ficar exclusivamente à disposição da Justiça. Inciso 10. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, por sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, incluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar, ou com ela incompatível. Inciso 11. Ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar, ou em outros diplomas legais, penais ou extrapenais. Inciso 12. Ter passado à disposição de órgão ou entidade da União, de outros estados, do estado ou do município, para exercer cargo ou função de natureza civil. Inciso 13. Ter sido nomeado para qualquer cargo, emprego ou função público-civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. Inciso 14. Ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 10 ou mais anos de serviço. Inciso 15. Permanecer desaparecido por mais de 30 dias, na forma do artigo 30 desta lei. Parágrafo único. A agregação do policial militar é contada da seguinte forma. Alínea A. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 4º, a partir do 1º dia após os respectivos prazos, e enquanto durar o evento. Alínea B. Nos casos dos incisos 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 15, a partir da data indicada no ato, que tornar público o respectivo evento. Alínea C. Nos casos dos incisos 12 e 13, a partir da data da posse no cargo até o regresso à Polícia Militar ou transferência exemplo ofício para a reserva. Alínea D. No caso do inciso 14, a partir da data do registro como candidato até sua diplomação, ou seu regresso à Polícia Militar, se não houver sido eleito. Artigo 24. O policial militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo, que lhe dê precedência funcional sobre outros policiais militares, ou militares mais graduados ou antigos. Artigo 25.
o policial militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, ao órgão de pessoal da instituição, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava. Parágrafo único. O policial militar agregado, quando no desempenho de cargo policial militar, ou considerado de natureza policial militar, concorrerá à promoção, por qualquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulado. Artigo 26. A agregação se faz. Inciso 1º. Por ato do governador do Estado, ou da autoridade por ele delegada, quanto aos oficiais. Inciso 2º. Seja promovido por comandante-geral, sem haver ou vaga, da autoridade por ele delegada, quanto aos praças. Artigo 27. Excedente é a situação transitória que, automaticamente, passa ao policial militar que. Inciso 1º. Tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, seja revertido ao respectivo quadro, estando mesmo com seu efetivo completo. Inciso 3º. Sendo mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapasse o efetivo de seu quadro, em virtude da promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição. Inciso 4º. Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade, retorne ao respectivo quadro, estando este com seu efetivo completo. Parágrafo 1º. O policial militar, cuja situação é de excedente, ocupará a mesma posição relativa, em antiguidade, que lhe cabe na escala hierárquica, e receberá o número que lhe competir, em consequência da primeira vaga que se verificar. Parágrafo 2º. O policial militar, na situação de excedente, é considerado para todos os efeitos, como em efetivo serviço, e a ele se aplicam, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições, e sem nenhuma restrição, as normas para indicação para cargo policial militar, curso ou promoção. Parágrafo 3º. O policial militar, excedente por haver sido promovido por bravura sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte. Artigo 28. É considerado ausente o policial militar que, por mais de 24 horas consecutivas. Inciso 1º. Deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar motivo de impedimento. Inciso 2º. Ausentar-se, sem licença, da organização policial militar onde serve, ou do local onde deva permanecer. Inciso 3º. Deixar de se apresentar no lugar designado, fim do prazo de trânsito ou férias. Inciso 4º. Deixar de se apresentar à autoridade competente após a cassação ou término de licença ou agregação, ou ainda no momento em que é efetivada a mobilização, declarado o estado de defesa, de sítio ou de guerra. Inciso 5º. Deixar de se apresentar à autoridade competente, após o término de cumprimento de pena. Parágrafo 1º. É também considerado ausente o policial militar, que deixar de se apresentar no momento da partida de comboio que deva integrar, por ocasião de deslocamento da unidade em que serve. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão adotadas as providências cabíveis para averiguação da ausência, observando-se os procedimentos disciplinares previstos neste Estatuto ou criminais. Artigo 29. O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar. Artigo 30. É considerado desaparecido o policial militar na ativa, assim declarado por ato do comandante-geral, quando no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operação policial militar, ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único.
A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. Artigo 31. O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado e agregado na forma do artigo 23, inciso 15. Artigo 32. O policial militar da reserva remunerada é aquele afastado do serviço que, nessa situação, perceba remuneração do Estado, ficando sujeito à ação disciplinar da instituição e à prestação de serviços na ativa, nos termos do artigo 18 deste Estatuto. Artigo 33. O policial militar reformado é o que está dispensado definitivamente da prestação do serviço ativo, percebendo remuneração pelo Estado e permanecendo sujeito ao controle disciplinar da instituição. Artigo 34. O oficial militar da reserva não remunerada é aquele exemplo integrante do serviço ativo exonerado na forma do artigo 186. Parágrafo único. O oficial da reserva não remunerada não está sujeito à ação disciplinar da instituição, nem à convocação. Capítulo 3º. Da estabilidade. Artigo 35. O policial militar, habilitado em concurso público e nomeado para cargo de sua carreira, adquirirá estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício, desde que seja aprovado no estágio probatório, por ato homologado pela autoridade competente. Artigo 36. O estágio probatório compreende um período de 36 meses, durante o qual serão observadas a aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, observados, entre outros, os seguintes fatores. Inciso 1º. Assiduidade. Inciso 2º. Disciplina. Inciso 3º. Observância das normas hierárquicas e ética militar. Inciso 4º. Responsabilidade. Inciso 5º. Capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares. Inciso 6º. Eficiência. Parágrafo 1º. A autoridade competente terá o prazo improrrogável de 30 dias para homologação do resultado do estágio probatório. Parágrafo 2º. O período em que o praça especial encontrar-se no curso de formação será computado para o estágio probatório, de que trata este artigo.